Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais este vídeo de treinamento do iDesk. Neste vídeo nós abordaremos a abertura de chamados com perfil de usuário. Então a primeira coisa que você deve fazer é abrir o iDesk da sua empresa e logar no sistema. Eu posso logar tanto pelo meu nome de usuário ou pelo meu endereço de e-mail. Vou logar com o meu nome de usuário, vou entrar com ele com a senha e vou logar. Ele vai abrir a dashboard, tá certo? Com resumo das informações dos chamados aqui, alguns gráficos no formato de pizza aqui, de acordo com a situação, a prioridade, tá bom? Então, para abrir um chamado, eu vou em chamados, abrir chamado. O sistema já vai trazer aqui o proprietário como sendo o usuário logado, no caso eu, Marcos, tá bom? A unidade a qual o Marcos está vinculado, ele é da matriz. Isso aqui pode ser tanto uma empresa quanto um departamento, tá bom? O grupo do tipo de chamado, aqui para mim de acordo só tem disponível informática. Qual que é o meu tipo de chamado? Software, hardware, rede, poderia haver N aqui. Qual que é a natureza do chamado? Se ela é operacional, se ela é técnica, poderia haver outras também opções aqui, mas só tem as duas. Então, é um chamado de natureza técnica, por exemplo. Tá? A prioridade disponível para mim só tem média. Isso aqui é de acordo com a configuração do sistema. Tá? E qual um título do chamado? Micro não entra em rede. O equipamento. Isso aqui é opcional. E a descrição do chamado. Após a atualização do sistema, a máquina não entra em rede. Se houver algum anexo, você pode incluí-lo aqui. Caso contrário, você pode clicar em salvar. Perceba que ele me manda para a tela de listagem. E aqui nós temos o nosso chamado aberto, sempre é o último. É o de número 24, proprietário Marcos. Perceba que ele negrita para mim na listagem todos os chamados ao qual eu sou proprietário. Ele negrita o meu nome aqui para dar destaque, tá bom? O título do chamado, a descrição, tudo isso eu tenho aqui. Para qual chamado esse agente foi redirecionado. Neste caso, ele foi redirecionado para o agente João Pedro, tá bom? O tipo de chamado, rede, a situação do chamado está aguardando atendimento, a prioridade, o tempo que o João Pedro vai ter para atender esse chamado, ele tem 2 dias e 1 hora, a data limite, a hora limite, e a atualização aqui, a última atualização, o que foi feito por último no chamado, foi que o chamado foi aberto pelo Marcos, tá bom? Aqui no combo de listagem nós temos também algumas informações importantes, que são esses dois números aqui, 10/13. O que isso significa? Significa que de 13 chamados abertos, 10 eu sou o proprietário, tá bom? Se a gente contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Só voltar aqui para destacar uma coisa importante. Sempre quando há também esse fundo vermelho aqui no número de chamada é porque há novas atualizações no chamado, tá bom? No caso desse chamado número 4, seria essa situação do chamado aqui, que ela foi alterada por tempo, tá bom? Vamos voltar no nosso chamado 24, vou clicar em editar. Então aqui ele me abre diversas informações do chamado, tá? Me permite adicionar novos trâmites do chamado, adicionar novos anexos. Se eu tiver algum arquivo para me adicionar, eu posso adicioná-lo aqui também. Vou pegar um arquivo qualquer. Ok. Anexo enviado com sucesso. Ele já está disponível aqui para mim. Se eu desejar fechar o chamado, por exemplo, eu abri o chamado com um problema, mas eu consegui resolver o problema. Eu poderia
adicionar um trâmite aqui falando que o problema foi resolvido e que eu quero fechar esse chamado. Tá? Essa opção aqui, ela pode estar ou não disponível para a sua empresa, para o seu usuário. Vai depender de como a empresa vai configurar o sistema, tá bom? Pode ser que essa opção esteja disponível para você, ou então você vai ter que pedir um agente para fechar o chamado. Você vai poder adicionar um trâmite e falar, foi resolvido, pode fechar o chamado. Ou, dependendo de como o sistema está configurado, você também vai ter essa opção disponível, tá bom? De você mesmo fechar o chamado. Então, vou adicionar esse trâmite aqui, não vou fechar o chamado. Ele adicionou o trâmite aqui, colocou o gerador, quem que foi que cadastrou o trâmite, a data e hora, a situação que o chamado está em atendimento, tá? A descrição do meu trâmite e isso aqui é a minha assinatura, tá bom? Lá no meu cadastro lá. Tá bom? A assinatura está onde? Está aqui, ó, em Marcos, alterar dados. Assinatura, usuário, tá bom? Então ele sempre vai anexar no final, né, do trâmite ou do chamado a sua assinatura. Perceba que ele já mudou a situação para mim, o do chamado está em atendimento agora, tá bom? Vamos voltar aqui no chamado e vamos ver essas abas aqui. O que é a aba de anexo? Isso aqui é um resumo de todos os anexos deste chamado. Vamos supor que nós teremos aqui vários trâmites com vários anexos. Então, aqui nesta aba fica mais fácil você baixar esses anexos, tá bom? Ele fica mais organizado aqui. E o histórico do chamado. O chamado foi aberto e o novo trâmite foi adicionado. Aqui está a movimentação do chamado. Por último, nós temos a função de imprimir este chamado aqui com essas opções, tá bom? Não vou fazer isso agora, mas você tem essa opção aí também, tá certo? Então, esta foi a abertura de chamados com perfil de usuário, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você pode nos contactar através do site ydesk.com.br, tá certo? Até o próximo vídeo.